Davi Almeida tem rejeição maior que aprovação em Manaus, conforme revela uma pesquisa. Isso vai na mesma esteira do que a gente estava falando. Quando assume principalmente cargos do executivo, que são mais cobrados, porque o executivo realmente é a gestão pública. É o posto de saúde, é aqueles hospitais, é toda a questão da educação, lida com o servidor. Então, assim, realmente são cargos que exigem muito do gestor. E olha só, a gente tem aqui o caso do prefeito Davi Almeida, que em pouco tempo está no seu segundo mandato, no primeiro ano do segundo mandato. A gente está com 5 anos que ele está gerindo a Prefeitura de Manaus e já sai essa pesquisa, que eu acredito que seja pela primeira vez ele está com uma rejeição maior do que a aprovação aqui na cidade de Manaus. Pesquisa feita aqui com mais de 1.500 pessoas, é uma pesquisa que dá um lastro bacana para a gente, muito bom, porque já é um índice bem alto de pessoas, que a gente pode já ter realmente um norte, uma certeza de que essa rejeição está bem alta. Os dados informam que pelo menos 39% das pessoas aqui não consideram a gestão do Davi Almeida boa, nem regular. Aí varia um pouco, tem uma quantidade que considera péssima. Então, assim, a gente está falando, tudo isso contra apenas 36% que consideram a gestão de regular até ótima. Então, a gente está falando de um prefeito que já está vivendo uma má fase, já está vivendo uma crise. Por quê? Porque ainda nem terminou o seu mandato, e já está no começo do mandato, né? E já está vivendo uma rejeição maior do que a aprovação. E isso pode ter um efeito muito pesado, assim, muito forte nas próximas eleições, em 2 momentos. Se ele vier candidato, porque vai ter a sua principal base eleitoral com uma rejeição muito alta, e também se ele for indicar um apoio a alguém. For indicar esse apoio a alguém, porque perde força. Se já tem pessoas que desaprovam a sua gestão, provavelmente essa pessoa não vai votar num indicado dele. Então, mostra um pouco da fragilidade desse segundo mandato do prefeito Davi Almeida. E eu atrelo isso a esses movimentos que a gente teve agora pós-Caribe, né? A viagem do Caribe, né? Tudo isso começou lá. Já tinha rejeição antes? Com certeza. Mas foi acentuada, cresceu durante esse período. Ainda mais com toda aquela questão envolvendo a primeira-dama, coisas que a gente falou aqui, que parece muitas vezes que a primeira-dama, secretários mandam mais do que o prefeito Davi Almeida na sua gestão. Então, tudo isso gera polêmicas. E eu até comentei aqui, a gente falava tanto de pintura do prefeito Davi Almeida, nem isso a gente está vendo ultimamente. Parece muito que a prefeitura está sem recursos, a gente vê poucas obras acontecendo na cidade, a gente tem as discussões dos empréstimos que estão acontecendo lá na Câmara Municipal, e aquilo ali não acham que é só uma manobra política, não. Aquilo ali está na boca do povo também. As pessoas veem que o prefeito já pegou alguns bilhões de reais e não veem as obras de infraestrutura. Essa mesma pesquisa que a gente está falando agora da Real Time, ela fez um questionamento também para a população qual era o maior problema da cidade. E disparado, em primeiro lugar, ficou a infraestrutura. Então isso é um sentimento local de todo o Manauara. Ele vê que a sua cidade não tem condições, não tem infraestrutura, não tem boas vias, não tem prédios públicos bons, não tem nada disso, escolas e tudo mais. Enxerga isso. E onde é que cai toda essa culpa e essa pressão? No colo do gestor municipal, que não tem mostrado condições de lidar com isso, com essa cidade. Ainda tem gente que fala que ele quer ser governador, mas está tendo dificuldades de ser aprovada a sua gestão. Há um ruído de comunicação muito grande, né? Exatamente. Em relação ao prefeito e à população. E é muito diferente, a gente tem que entender que ser reeleito é uma coisa que exige uma aprovação. Sim. Mas a pessoa pode ser reeleito com 51%. E muitas vezes o segundo turno acaba que joga uma pessoa contra outra, né? Por quê? Porque naquele candidato eu não voto, então eu vou ter que votar nesse. Agora, quando se pergunta sobre realmente a aprovação da gestão, a pessoa é livre para falar se gosta ou não. E a gente está vendo que está crescendo esse movimento de desaprovação do prefeito Davi Almeida. E eu vejo só isso. É um político novo, né? Um político que foi deputado estadual há alguns anos, alguns mandatos, e agora prefeito, que já está com toda essa carga, parece até de cacique antigo já, né? Exatamente. Qual será o futuro do prefeito Davi Almeida? Para onde que ele vai caminhar, né? Porque em 2028 acaba esse mandato dele. E ele teria naturalmente que esperar 2 anos para concorrer para algum outro cargo diferente desse que ele está. No mesmo nível que a gente chama, né? Um Senado, um governo ou outro cargo que ele deseje. Mas caminhando dessa maneira, não sabendo lidar com a própria população que hoje
desaprova ele, e ele, lembrando que ele é o prefeito que no começo do ano falou que ele tinha quase nada de rejeição. E tá aqui a pesquisa comprovando o contrário do que ele tá falando. Então, ou ele foi leviano naquilo que ele estava falando, ou ele não conhece a realidade, está desconexo. E estamos aqui mostrando realmente como é que está a situação na cidade de Manaus.